Estudos para concursos de redação. Saca só. Vou ler umas apostilas de conteúdos de redação só para escrever, né? Tá, são conteúdos tipo direito e cidadania, cultura e ideologia, urbanização e mobilidade urbana, sociologia de Zygmunt Bauman e tema para uma correção. Temas também servem para ser conteúdo de redação, né? Tá. Frasezinha de força e vontade. O famoso Sun Tzu, general filósofo chinês, dizia que uma pessoa conhece a si mesmo, mas uma pessoa conhece a si mesmo e ao seu inimigo não precisa temer os resultados das batalhas. Já o filósofo Plutarco disse e nos deixou a reflexão como tirar proveito dos nossos inimigos. Eles estão falando de provas da FCC também, de redação. Tem muita redação na FCC também. Conteúdo, muitos pontos, estrutura, muitos pontos, expressão, sistema direitinho, tem menos pontos, né? Às vezes muda a ordem de pontos. Então. Uma dica de ouro para fazer uma boa conclusão em concursos atendendo os critérios de alcance social e crítica é seguir o que estabelece a competência V do Enem. Ou seja, propor intervenção social para a problemática proposta pela banca. Concurso, intervenção social, né? Sempre é isso. As bancas gostam bastante porque mostra que o candidato está preocupado que seu texto tenha aplicabilidade no mundo real, contribuindo com ideias novas por meio de uma atitude ética política. Para uma boa intervenção social é preciso que o texto contemple quais são os responsáveis pela execução da ação e como será executada, e a sua respectiva finalidade. Claro, a ação tem que estar coerente com o que foi desenvolvido ao longo do texto. Exemplo de intervenção social cujo tema é mobilidade urbana. Os governos municipais devem implementar corredores exclusivos para o transporte coletivo público, a fim de diminuir o tempo de deslocamento dos usuários e, por conseguinte, melhorar a mobilidade urbana. Sacou? Isso aí é uma intervenção social. Tanto catarro, né? Três critérios, normalmente tem 3 critérios afirmativos. Ok. Tá. Estrutura compreende os seguintes critérios: respeito ao gênero dissertativo argumentativo, progressão textual e encadeamento de ideias, articulação de frases parágrafos, coesão textual. Tá. Argumentação. A perspectiva total no tratamento do tema é um bom exemplo de como a FCC avalia o conhecimento de mundo do candidato de suas leituras. Nesse quesito, avalia-se a profundidade e a base cultural. Quer saber se o candidato consegue ir além do senso comum, originalidade. A partir disso, avalia-se também a capacidade de análise e o senso crítico. É importante salientar que a crítica na perspectiva filosófica e sociológica quer dizer exame, observação e julgamento em resumo. A FCC avaliará o repertório cultural do candidato observando até que ponto o candidato consegue expor ideias novas e interessantes para a vida real e o respectivo alcance social do texto. Interessante. Segue alguns passos estratégicos para compreender bem os comandos textos motivadores de FCC. Entre os comandos textos motivadores, leia uma segunda vez assinalando as palavras-chave e como você pode encaixá-las em seus parágrafos de desenvolvimento. Faça um projeto de sua redação apontando esquematicamente o que será abordado na introdução, nos parágrafos de desenvolvimento e na conclusão. Responda qual é o alcance social do meu texto e faça o rascunho. Corrija o seu rascunho e passa o limpo com concentração, evitando rasuras. Essa coisa de corrigir o rascunho eu acho interessante. Tipo, normalmente eu faço rascunho e depois eu passo direto pro treco, tentando escrever bonitinho, cortando as coisas que eu acho estranhas, né? De concordância, essas coisas. Mas acho que também dá pra fazer, tipo, verificar se você fez erros ortográficos, né? Outras coisas. Bom, visto que essas considerações iniciais do nosso inimigo, né? Vamos completar o estudo dela apresentando os temas que caíram em editais entre editores. Saca só alguns temas que caíram, né? De textos de discursivas FCC. Uma coisa que eu queria que os professores fizessem é dessem alguma redação. Tipo, eles conseguissem conversar com algum aluno e eles pegassem redação que tirassem nota boa desses temas, desses concursos, né? Vamos lá. Tema de formação de leitores, tema de persuasão de autoridades, tema de avanço da depressão no mundo contemporâneo, tema de papel da memória na compreensão da sociedade, tema de uso de câmera de vídeo e o direito da privacidade, tema de autenticidade e diferença,
Tema de a informação em face do descrédito institucional. Tema de comunicação e os conflitos que surgem com a diversidade. Tema central de inteligência coletiva na rede, compartilhamento informacional, mundo virtual ou projeção do ser humano. Tema de princípio de equidade. Tema de Tipo, agora eu fiquei mal com medo, cara, porque eu acabei de ver um tema falando do concurso que eu estou estudando, né? Só um pouco que eu estou estudando, TRE São Paulo, Técnico Judiciário de 2017. Tipo, o TRE tem redação, foi isso que me assustou agora, eu não sabia disso, que louco. Mas o princípio de equidade é um conteúdo bem fácil, né? Mas o problema é que eu não teria nenhum contexto, nenhuma coisa de contexto pra isso. Tipo, é fácil de entender o que é equidade. Daí você poderia usar o conteúdo de, como é que se diz? O conteúdo da Agenda do Desenvolvimento, sabe? De 2030, dos seres da humanidade. Da equidade, né? Todo mundo quer equidade. TRE. Bom, ideologia dos juízes, tá. Técnica do jurista, subjetividade do jurista. Tema de participação, passividade, pseudo-atividade e legitimação do poder. Para tema de turismo, agressões contra turistas, exploração e elevação dos preços. Que interessante, né? Tema de turismo de cidades vivem do turismo e tema do turismo de predatório. Existe isso, tudo isso aí. Tema central de ciência, de utopias da ciência e possibilidades e limites. Ciência de objetos e de investigação e de solução para os problemas sociais. Tema central, direito à cidade. Urbanização, gentrificação e mobilidade urbana. Tema central, o medo e a inveja em uma sociedade segmentada. Urbanização, segregação social e desigualdade social. Temas. Passividade, pseudo-atividade, turismo, tema central de ciência, tema central de diversidade, ok. Tema central de o medo é a inveja em uma sociedade segmentada, sob urbanização, segregação social e desigualdade social. Tema central de importância dos museus, artes e estatísticas, aprendizado e estudar história, cultura, conflito com novas percepções estéticas. Tema de lei complementar 105, 2015. O trabalho extraordinário do empregado doméstico e a compensação da jornada de trabalho. Conquista de novos direitos de trabalho, o trabalho da sociedade contemporânea e o trabalho nas diversas classes sociais. Tema de imagem como produtora dos sentidos da modernidade, arte e verdade fotográfica, século 20 e 21, cultura do audiovisual e memória e seleção. Tema central, revitalização das culturas tradicionais e a promoção do respeito à diversidade, cultura e sociedade, globalização, multiculturalismo. Tema central de as competições esportivas internacionais como instrumento de manutenção da paz e da igualdade no mundo moderno. Olimpíadas da Grécia e o resgate e permanência de sua ideia. Esporte como união e interação dos povos e interferência política. Tema de indústria e cultura. Tema de formação no meio das comunicações. Indústria cultural, opinião, informação e conhecimento, meios de comunicação tradicionais contra meios de comunicação alternativos, internet, democratização da informação e socialização e formação de percepção do mundo. Tema de o peso da infância na fase adulta, a importância dos processos de socialização na infância que terão influência na vida adulta, socialização familiar e escolar, desenvolvimento infantil, proteção de crianças e do adolescente. Tema central, coletividade e individualidade. Tema de coletividade e individualidade. Sociedade dos indivíduos, instituições sociais e ação social. Causas coletivas e singularidades dos sujeitos. Tema de objetividade e subjetividade nos meios de comunicação. Sobre fato jornalístico, o fato entre a objetividade e a subjetividade e a representação. Tema de o ideal da sociedade em contraposição ao respeito à diversidade. Sociedade ideal, mundo sensível e inteligível em Platão. É possível ter uma noção abstrata, imutável e perfeita da sociedade? O ideal pode estar na vida concreta, buscando o que há de melhor em vários aspectos da vida e da dinâmica social. O ideal da sociedade precisa estar em constante mudança para incluir as mais diversas concepções, diversidade étnica, social e religiosa, etc. Quantos temas, né? Agora, conteúdo de temas.
caraca, tipo, 10 minutos só para ler um básico de textos, com os básicos da FCC e depois tendo um monte de tempo só para ler as redações, quer dizer, os temas de redações que tiveram na, na FCC, né? Bom, basicamente foi muito óbvio, né? O que falou das coisas de conteúdo cultural, porque todo tema é básico da humanidade, né? Que tinha lá cidadania, urbanidade, ciência, equidade, né? Todo tipo de coisa. Vai. Frasezinha de força de vontade. Eu passei no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Fui muito bem na prova. E fui muito bem na redação. Gabaritei ela. Não sei como é que dá pra gabaritar uma redação, mas eu fui gabaritei a redação. Tudo pra redação. Vai. Sobre conteúdo de direitos e cidadania. Direitos humanos, direitos civis, políticos, sociais, cidadania e movimentos sociais. Tá. Antes de iniciarmos, as bancas não gostam de argumentos que desrespeitam os direitos humanos. Isso é óbvio, né? Constituição, É comum não somente no Brasil, partidos considerados de esquerda ou de centro-esquerda incorporarem suas lutas de defesa dos direitos humanos, enquanto os partidos considerados de direita fizerem uma guinada de ideológica ao conservadorismo político e religioso, os quais têm dificuldade em aceitar e reconhecer alguns dos direitos humanos. Outro senso comum é que os direitos humanos não são para defender bandido ou que não existe direito para os humanos direitos. Esses bordões são utilizados em programas sensacionalistas de televisão que difundem essa ideia. Pelo contrário, os direitos humanos reconhecem a dignidade a todos e a aplicação de lei a todos, ou seja, para evitar a barbárie e a destruição de um pelo outro ou de arbitrariedades do próprio Estado, é que se defende a aplicação do que é disposto no conjunto das leis. Alguns podem pensar, mas se uma pessoa rouba, mata ou estupra, como considerá-lo humano, portador de direitos, certamente são questões complexas que geram muitos debates. Os direitos humanos que veremos vão muito além da questão penal, crimes e crime penal de crimes. E tem como ponto de partida que todos são portadores de direitos. Nesses casos, o primeiro impulso é a revidida com a violência, a raiva e o aniquilamento do outro, isto é, fazer justiça com as próprias mãos. No entanto, o Estado não pode permitir a barbárie dos cidadãos e seus agentes, muito menos a correção de um erro com outro. Deve-se aplicar aquilo que é disposto em seu conjunto de leis e nos tratados internacionais nos quais é signatário, cujo objetivo idealizado institucionalmente no caso penal é a ressocialização daquele que infringiu as regras sociais, por mais hediondo que um crime seja. Ressalto, os direitos humanos vão muito além da questão penal. É uma iniciativa de reconhecer a dignidade inerente a todos e a evitar a barbárie, promover a igualdade e a liberdade de todos, independentemente de raça, da religião e de gênero. Em âmbito mundial e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, sabe, a coisa que apareceu depois da Segunda Guerra Mundial, que se entende a liberdade e igualdade dos direitos de todos em vários aspectos, que é econômicos, aspectos sociais ou aspectos culturais, que nem falou lá, né? Lá no começo do conteúdo da apostila. Esses direitos estão acima de qualquer poder existente e, em caso de violação, devem ser punidos. A Declaração de 1948 condenou a qualquer tipo de escravidão ou de tortura e estabeleceu o direito à liberdade de expressão e de consciência, e o direito de ir e vir, e o direito de educação e à cidadania. Conheça os 30 artigos da Declaração da Universidade dos Direitos Humanos, né? Já que está brincado aqui pela Assembleia Geral da Organização dos Humanos, né? Acho que é bom, né? Eu já li eles algumas vezes na escola. Uma pena que não está aqui, né? Conquistas dos direitos e o exercício da cidadania estão associados na sociedade modernas e democráticas. Ao estudar a concepção de cidadania, o sociólogo Thomas Marshall afirma que a cidadania não nasce pronta e acabada, mas é uma construção gradativa de novos direitos conquistados por atores sociais ao longo da sociedade capitalista. Legal, né? Continuando, para Thomas Marshall, a cidadania é a conquista de novos direitos. Me lembrei dessa frase. Bom, já que daí, só basicamente, né, se tivesse algum tema de redação de cidadania, você podia falar do Thomas Marshall, se você lembrar, né? O Thomas Marshall cidadanizar, sei lá. Marshall valoriza a cidadania como um elemento de mudança social, define três tipos de direitos, civis, políticos e sociais, que configuram as garantias aos cidadãos. Para ele, a cidadania é uma construção que perpassa
perpassa pela luta e a obtenção de novos direitos. No final do século XX e o início do século XXI, podemos perceber que outros direitos estão se consolidando especificamente no que se refere aos consumidores. Código de Defesa do Consumidor, o Estatutos de Cidadania de Idosos, tipo o Estatuto do Idoso, e Estatutos de Crianças e Adolescentes, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, o ECA. Muito cobrado em concursos de professores, né? LGBTIs também estão tendo muitos reconhecimentos sendo criados. Reconhecimento desde 2011 pelo STF da União de Pessoas do mesmo sexo é um exemplo deles. Das animais, medidas protetivas também são trecos cidadanias. Estranho, né? Não é, na verdade, estranho. Em resumo, nas cidades democráticas, quer dizer, sociedades democráticas, o cidadão é aquele que tem a garantia dos direitos civis em políticos e sociais cuja política social, cuja construção é constante e inserida em várias disputas. Para o pleno exercício da cidadania, é importante lembrar que não basta estar no papel, mas sim que seja concretizada de fato e estendida a todos. Podemos indagar se esses direitos são de fato acessíveis e praticados por todos. Na sociedade contemporânea, os capitais econômicos, políticos e simbólicos têm distribuição desigual entre as pessoas e entre os grupos sociais. Assim, a divisão dos direitos da cidadão em serviços políticos e sociais nem sempre dá conta de explicar a dinâmica social. Uma outra forma de pensar da cidadania e sua concretitude são as concepções de cidadania formal e substantiva. A cidadania formal é aquela que é garantida pelas leis, que institui a igualdade das pessoas perante a lei. Isto é, faculta ao cidadão a luta jurídica pelo reconhecimento de determinados direitos. Isto é importante porque evita a tirania e reconhece que todos merecem tratamento igual. Por outro lado, temos a cidadania substantiva, qual seja aquela que vivenciamos no cotidiano, que muitas vezes impede a prática de fato da cidadania. Mostra que pode até existir a igualdade jurídica que também é bastante questionável, mas principalmente aponta as diversas desigualdades entre as pessoas em seus direitos básicos, como educação de qualidade, acesso à moradia de qualidade, reconhecimento de suas demandas específicas, como acontece com as mulheres, com os negros e com as pessoas deficientes e com as pessoas LGBTIs, que têm dificuldades em alguns acessos a várias coisas, certo? Os direitos em sua concretização real, não somente na lei, são vivenciados de formas diferentes, dependendo do grupo social pertencente. Um exemplo é o direito clássico de ir e vir. Alguns espaços públicos são apropriados por particulares que impedem a entrada de outras pessoas, como já aconteceu em alguns casos de condomínios fechados que proibiram a passagem de determinada via pública, impedindo a circulação livre dos cidadãos. Loucão, né? Outro exemplo são os magnatas que tentam apropriar parte de algumas praias que perpassam por suas mansões, impedindo o acesso de outras pessoas. Assim, temos várias outras situações, como shopping centers que contratam seguranças e vigias para que barram qualquer pessoa que aparentemente podem trazer algum transtorno por se apresentarem de forma não condizente, isto é, pessoas sem poder de consumo. Na defesa dos direitos humanos convivem com a sua violação e muitas vezes em entendimento limitado de que realmente são. A diminuição do fosso que há entre aquilo que está previsto... Fosso? Fosso, está escrito fosso mesmo. A diminuição do fosso que há entre aquilo que está previsto, a cidadania formal, e aquilo que realmente acontece, a cidadania substantiva, só será possível à medida em que houver mais debates públicos, lutas constantes e fortalecimento das instituições democráticas e atuações dos movimentos sociais. Os movimentos sociais têm papel fundamental nesse processo de luta em defesa e conquista de direitos. São ações coletivas que visam manter ou mudar determinada situação, podendo ter atuação local, regional, nacional ou até internacional. E sobre o Brasil, especificamente, o que temos a dizer? Refletir sobre os direitos e a cidadania no Brasil é fazer uma reflexão histórica a contrapelo. Se na Europa de Marshall, que é o carinha que falou da cidadania, né, que tem que ser conquistado, os direitos foram desenvolvidos na sequência de direitos civis, políticos e sociais, no Brasil, segundo o historiador e cientista político José Marílio Carvalho, não se desenvolveu assim. Para ele, aqui tivemos primeiro os direitos sociais e direitos políticos e civis. E depois foi os políticos e civis, né? O Brasil desconheceu por muito tempo a noção liberal da liberdade individual e da igualdade perante a lei. A escravidão durou praticamente 4 séculos e os homens considerados livres tinham direitos civis e políticos restritos, e muitos desses direitos ficavam só no papel. Os coronéis da República Velha de 1889 e 1930 estavam acima da lei e ditavam suas influências naquilo que ficou denominado de oligarquia. O direito de ir e vir e a inviolabilidade dos domicílios e a proteção de integridade física estavam submetidos aos seus mandos. Somente em meados da República Velha que começaram algumas conquistas, como o direito de organização dos trabalhadores que puderem fazer greve. No entanto, aos olhos da oligarquia e dos governantes, a questão social e as reivindicações era uma questão de polícia de repressão.
Outro fator é a restrição do direito de votar e ser votado, de escolher a exigência de alfabetização, que veio desde o Brasil, o Império, fazer com que pessoas pudessem fazer parte das eleições. Assim, ainda eram controladas pelos coronéis no chamado voto de cabresto, muito conhecido e estudado aqui na história brasileira, na República Velha. Os direitos civis, políticos e sociais praticamente inexistiam no período colonial, imperial e na Primeira República também. A assistência social ficava sob responsabilidade das irmandades religiosas ou de sociedades de auxílio mútuo organizadas por pessoas leigas, né? Por isso que todo mundo gosta das religiosas, porque eles faziam essa assistência social antes deles virarem loucos de dinheiro, né? Essas instituições funcionavam para quem contribuía oferecendo empréstimos e garantia auxílios em caso de doenças, ou seja, o Estado não se envolvia nessas questões. Os direitos dos trabalhadores, os quais ganharam muita força nas cidades industrializadas, como nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, mesmo quando previstas não eram respeitadas. As autoridades faziam vista grossa, como foi o caso da regulamentação da mão de obra infantil em 1891 e do direito às férias em 1926. No, no campo, as condições eram piores, eu acho. Deixa eu ver. No campo, as condições ainda eram piores. Ainda eram piores. Eu achei que ia estar escrito aqui que eram ainda piores, tipo de como se estivesse no contexto de ser muito pior, mas não. Pra mim, aqui, do jeito que está o contexto, parece que está falando no campo, mesmo que tenham tido alguns desenvolvimentos no urbano, no campo não tinha nenhum desenvolvimento. É isso, parece pra mim. Ainda eram piores. Os trabalhadores rurais eram totalmente independentes dos proprietários, desde sua alimentação a um remédio numa relação paternista. Maluco, né? Eram praticamente escravos. Embora previsto na Constituição Monarquista de 1824, a educação primária como obrigação do Estado nunca foi efetivada. Depois, com a Constituição Republicana em 1891, essa obrigação foi retirada e deixada para ser uma questão particular. Para se ter ideia, o Estado só se comprometeu com a educação obrigatória do ensino básico, no que hoje equivale ao ensino fundamental, no período da ditadura militar, em 1971, que foi maior nisso, né? Nesse contexto, precisava-se de mão de obra para o desenvolvimento da indústria, sabe? Ou seja, eles só se comprometeram a fazer a dar educação para todo mundo quando eles queriam fazer um método industrializado de educação, se lembra? O método de fazer com lavagem de cérebro total de todo mundo, para todo mundo, tanto as crianças, para todas elas virarem máquinas numa sociedade industrializada como trabalhadores e espiões. E outro exemplo disso aqui, esse texto que eu acabei, desses parágrafos que eu acabei de ler, é que, tipo, tem várias constituições aqui no Brasil, né? Várias constituições, e claro, todas elas tinham alguma coisa bonitinha. O problema é que, como disse aqui nos parágrafos, elas nunca eram implementadas direito ou nem eram implementadas, como aconteceu nesse caso aqui de educação. Elas estavam escritas lá uma coisa super legalzinha, bonitinha, tipo essa coisa de educação aqui para todo mundo e obrigatória do Estado, mas elas não eram implementadas. E depois elas eram tiradas porque ninguém queria fazer a Constituição. Tem esses exemplos também na própria Constituição Cidadã de 88, nossa querida Constituição incrível. Lá, tipo, durante a redação dela, foi colocado alguns direitos super legaisinhos, mas que não funcionaram. Também foram retirados dela algumas coisas e foram colocados direitos que tinham em constituições velhas, como esse aqui, ó, esse aqui que a gente acabou de ler, de educação. Ele foi um exemplo deles que foi colocado e é composto na cidadania, mas que estava numa constituição antiga, né? Voltando. De 1930 a 1985, os direitos civis e os direitos políticos variaram bastante, sendo alguns restritos e outros abolidos. Na Constituição de 1946, houve avanços nos direitos políticos com a extensão do voto, tanto para homens como para mulheres maiores de 18 anos, excluídos os analfabetos, o que fez o nível de participação aumentar em 1945. Era de 13,4% da população na voto. Que pouco. Em 1950, era de 15% e em 1960, 18%. Ou seja, ficava aumentando. Bonitinho, legal. Embora a baixa participação estava crescendo,
Os direitos sociais tiveram certa evolução, embora sempre controladas e supervisionados pelo Estado. Essa configuração fez o sociólogo Wanderlei Guilherme de Santos chamar de cidadania regulada. O que será que é cidadania regulada? Isto é, uma cidadania restrita e sempre vigiada pelo Estado do ponto de vista legal e ao policial. Em plena a ditadura do Estado Novo, em 1937 e 1945, alguns direitos sociais foram implementados, como a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, com a consolidação das leis do trabalho. 1943, que estabeleceu um grande marco e atualmente está passando por modificações. Dentre as conquistas, e foi estabelecida a jornada de 8 horas diárias, a regulamentação do trabalho feminino e infantil, férias remuneradas e salário mínimo. Para garantir o que dispunha a CLT, foi montada uma estrutura jurídica, justiça de trabalho, sindical e previdenciária, instituído Instituto de Aposentadorias e Pensões. Nessa fase, os sindicatos ficaram sob o tutela do Estado, senão não eram reconhecidas e poderiam perder a proteção do Estado. Assim, acabavam perdendo a liberdade em agir de forma crítica e reivindicatória. No período da ditadura civil-militar, em 1964 a 1940 a 1985, os direitos civis e os políticos foram restringidos, não está escrito muito, tá? Através dos atos institucionais famosos, as coisas horríveis que fizeram. E tornavam a lei falta de direitos, portanto, tornavam lei a falta de direitos. Portanto, podemos concluir que a lei nem sempre corresponde a direitos à justiça, né? Porque essas leis estavam fazendo a falta de direitos, né? A partir de 1978, o governo de Gelson, que eu nem dei ideia, né? Eu não lembro o nome dos presidentes, começou a abertura lenta e gradual. Foi votado o fim da AI-5, o mais horrível de todos os trecos. Em 1999 foi sancionada a lei da anistia também, que permitiu a volta dos brasileiros exilados. Se no período da ditadura civil-militar os direitos civis e políticos foram extintos, alguns direitos sociais foram criados para transparecer um mínimo de cidadania para as autoridades internacionais. Foi implementado o Instituto Nacional de Previdência Social, que agora é o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INPS, que abrangeu o trabalhador rural e os empregados domésticos e os trabalhadores autônomos, e criou o regime próprio para o funcionalismo público. Estabeleceram como obrigatoriedade do Estado a garantia do ensino básico de 8 anos e incentivou a compra da casa própria pela população de baixa renda, através de crédito facilitado. Extra, na redemocratização após 1985, pela primeira vez na história, no nosso país, os direitos civis, políticos e sociais foram garantidos e estendidos a todos em lei. Com a Constituição de 88 foi mais garantido ainda. Esses direitos humanos estão acima do governo e legalmente definidos, né? Porque a Constituição está falando. Os direitos humanos, qualquer emenda de direitos humanos novas podem ser colocadas na Constituição como emenda constitucional, né? Agora, finalmente acabou essa coisa de cidadania. Agora, sobre conteúdo de cultura e ideologia. Cultura e ideologia podem separar alguns temas, tipo ações humanas, diversidade e etnocentrismo. Essa aí é uma coisa que eu não entendo como é que pode ser. Ah, não, etnocentrismo acho que dá para separar em ideologia, né? Cultura em massa e sociedade de consumo. Vamos ver o que tem aqui sobre isso. É comum você já ter dito ou escutado as seguintes frases: se comporte que nem homem, ou seja, estereotipo. As mulheres são frágeis, estereotipo. Está lutadora nem parece mulher, estereotipo. Entre muitas outras. Além dessas, escutamos também cotidianamente alguns objetivos sobre raças, tais como os negros são indolentes e os índios são preguiçosos, e as pessoas pobres são violentas. Louco, né? E essas e muitas outras obras são permeadas de preconceitos e refletem a crença da existência de uma natureza humana, uma essência humana que teria tendência de ser a mesma em todos os tempos e lugares, e que as diferenças existentes são naturais. Ao dizer que determinada coisa existe naturalmente, é dizer que essa coisa existe necessariamente e que não pode ser mudada, entende? Tendo característica uma característica universal. Ora, então podemos concluir que não depende da ação ou da intenção dos seres humanos, basta deixar a natureza agir. Sabemos que essa forma de pensar não procede, já que os seres humanos são construídos culturalmente e historicamente. Ser homem ou ser mulher depende tudo de uma construção social, e o que virá a variar no tempo e no espaço o seu modo de agir. Depende do que de cada sociedade atribuiu a essa pessoa e a ensinou a se comportar como características, e a cada gênero e o que espera de
comportamentos e sentimentos do homem e da mulher. Por exemplo, em nossa sociedade contemporânea foi atribuída aos meninos a cor azul, brincar com carros e bonecos e jogar futebol. Se comportar como os machos, não podem chorar, precisam ser fortes, etc. Já as meninas ficaram com a cor rosa, devem brincar com bonecas, fazer dança, usar vestido e ser sensível, etc. Será que essas características são naturais e universais ou fazem parte de uma determinada construção cultural e histórica que depende das ações humanas? Não, não e sim, porque são de coisas que foram criadas de construção de lavagem cerebral, cultural histórica. Na verdade, essa coisa de nem foi cultural histórica, foi só uma lavagem cerebral de industrialização, para venderem mais, sabe? Sabe, a coisa de... é o princípio marqueteiro de segmentação. Quanto mais você segmenta, mais você pode vender. Ou seja, fazer um produto especializado em algum tipo de pessoa. Daí, por isso que separaram essa coisa aí. Pelo menos esse é um contexto que quando tentam explicar esse treco de separação de azul e rosa, de cores usam, né? A antropóloga Margaret Mead, que eu não tenho a menor ideia de quem é, mas ela viu muito tempo, olha isso, de 1901 até 1978. Caraca. Isso dá uns 78 anos, 77 anos. E investigou o modo como os indivíduos recebiam os elementos de sua cultura e a maneira como isso formava sua personalidade. Seu objeto de pesquisa era compreender as condições de socialização da personalidade feminina e masculina. Analisou 3 povos, o Arapesh, o Mungumor e Chambuli da Nova Guiné, na Oceania, e percebeu diferenças significativas entre esses povos. Só para comentar um pouquinho. Eu tinha esquecido completamente que tem um continente que se chama Oceania, né? Tipo, eu acho que Oceania é a coisa da Austrália, né? Cara, eu tinha completamente esquecido desse cara. Eu tinha completamente esquecido desse cara. Sabe, eu acho que é tipo assim. Aqui tem as Américas, né? América do Sul, América Central, América do Norte. Daí lá é a coisa Canadá, Estados Unidos, Brasil e os nossos brasileiros lá, México, a coisa centrais, tá. Daí tem a África, gigantona. Depois tem a Ásia, que é tipo Japãozinho, China, estou falando os estereotipos. Depois tem a Europa, né? França, Espanha, Portugal. E agora me fez pensar, a Rússia é considerada a Ásia ou é considerada a Europa? Nem sei. E daí, depois de todos esses caras que são os básicos que eu sempre lembrava, tem aquele cantinho da Austrália. Lá onde tem um monte, lá debaixo lá, do lado da África, debaixo da Ásia, tem um monte de ilhazinhas, junto com uma ilhazona que é a Austrália, certo? E é lá que é a Oceania, essas ilhazinhas essas ilhazinhas, né? Lá é o tipo a conexão lá com o Vietnã e Coreia e Taiwan, essas conexõezinhas. E depois disso só tem a Antártica, que eu acho que nem é meio considerado um continente, né? Interessante. A antropóloga Margaret Mead investigou o modo como os indivíduos recebiam essa coisa aí na Nova Guiné, na Oceania. Percebeu diferenças significativas entre esses povos. Vamos ver como é que eles ensinaram e separaram homens e mulheres. Entre os Arapesh não havia diferenciação entre homens e mulheres, pois ambos eram educados para ser dóceis e sensíveis. No caso dos Mundubor também não havia muita diferenciação. Os indivíduos de ambos os sexos eram educados para a agressividade, caracterizando relações de rivalidade. Já no caso dos Chambulis havia uma certa distinção entre homens e mulheres. Vamos ver qual era a diferença. Mas de modo bem diferente do que conhecemos. A mulher era educada para ser extrovertida, empreendedora, dinâmica, solidária, com membros do seu sexo, enquanto os homens eram educados para serem sensíveis, preocupados com a aparência e invejosos. Ou seja, era uma meio que separado da estereotipação entre homens e mulheres, ao contrário.
Legalzinho. Isso resultava em uma sociedade em que as mulheres detinham o poder econômico e garantiam a sustentação do grupo, e aos homens ficavam reservadas as funções domésticas, cerimônias e estáticas. Interessante essa coisa de estética. Em resumo, os estudos de Mead, que é a garotinha ali, Margaret Mead, e de tantos outros antropólogos e sociólogos mostram que as diferenças de personalidade, de comportamento, de vestimenta e de gostos não são vinculados à natureza das pessoas, não são características biológicas de sexo, mas sim são umas características da própria sociedade e cultura que são definidos pela educação e os processos de socialização que essas sociedades praticam, desde a tenra infância. No que se refere àquelas frases sobre a preguiça dos índios ou a malandragem dos negros, sabemos que essas informações são apenas construção histórica. Eram usadas também para popularização, ou seja, eram fake news, para popularizar um estereotipo de droga, qual é a palavra de usar mal as pessoas? Esquece. Os índios, antes de trabalho compulsório, tinham um ritmo e forma de lidar com o tempo com a natureza bem diferente dos europeus. Eles ficavam da natureza o suficiente para alimentar a tribo. Ou seja, eles não usavam, não era comum a eles extrapolar coisas de comida ou extrapolar coisas. Eles só buscavam o suficiente. Tipo, você vai lá, trabalha o suficiente e depois descansa. Isso é totalmente normal. Se o trabalho extra é só uma coisa criada pela nossa sociedade de industrializada de trabalho que todo mundo quer ganhar dinheiro porque todo mundo necessita dinheiro de ricaço porque tudo fica mais caro, certo? Esse tipo de coisa. Ninguém quer trabalhar demais. Trabalhar com o que não necessita, entende? E isso não faz mal à saúde também, né? Bom, no caso dos negros, quando no período da escravidão eram considerados fortes e inteligentes para trabalharem no engenho de açúcar. No entanto, com a abolição que veio quando a elite econômica considerou mais lucrativa a mão de obra imigrante, porque a mão de obra escrava ficou cara e escassa, além da necessidade de se adaptarem à mão de obra assalariada, vincularam que os negros não serviriam mais para a lavoura de café e para as fábricas, visto que eram indolentes e malandros. Ou seja, eles estereotiparam os negros que eram ótimos trabalhadores quando era conveniente para eles. E colocaram o estereotipo de indolentes e malandros só para isso aqui até parece mais só para ser bom, só para, como é que se diz, inflar a mente deles, né? Inflar a mente deles de superioridade. Continuando. Mas afinal, o que significa cultura? Há dois significados como ponto de partida, a saber. O primeiro está relacionado à etimologia da palavra e quem advém do latim. Do latim cultivar, criar e tomar conta e cuidar. Assim, a cultura estava associada à agricultura, ao culto dos deuses, o cuidado do corpo e da alma das crianças. Paiadeia. Interessante. Cuidar da alma. Nessa concepção, os seres humanos são considerados seres naturais, diferenciando-se das plantas e animais pela linguagem e uso de razão. Sua natureza deve ser educada, cultivada de acordo com os valores da sociedade, ou seja, uma natureza que adquire costumes. Já em uma segunda concepção de cultura, a partir do século XVI, ou seja, 18, percebe a cultura como resultado e consequência das ações dos seres humanos. Então, por exemplo, há obras arquitetônicas, arte e religião, ciência, filosofia, política, vestimenta, alimentação e linguagem. Exemplos de ações humanas. Ou seja, uma concepção bem ampla que torna a cultura sinônimo de civilização e separa a natureza de cultura. Na medida que essa segunda concepção foi se consolidando, a cultura passou a significar também a relação que os seres humanos socialmente organizados estabelecem com o termo e com o espaço. E com o espaço com outros seres humanos e com a natureza. Não sei, só se... Já tô lendo há tanto tempo que eu fiquei louca. Vamos voltar.
Se somos seres históricos e culturais, isto é, uma construção de ações de homens no tempo e no espaço, podemos considerar que, dependendo da sociedade em que vivemos e de nossos processos de socialização, família, escola, religião, trabalho, grupo social e etc., vamos ter certas formas de pensar e sentir e agir na sociedade. Isso tudo nos leva a pensar na diversidade humana, cultural e ideológica. Contudo, sabemos que um dos maiores desafios, não somente das próprias sociedades contemporâneas, é a aceitação das diversidades entre sociedades diferentes ou entre os próprios homens de uma mesma sociedade. Isso ocorre porque temos a tendência de acreditar que nosso grupo social ou determinada ideia ou determinado comportamento que defendemos como concreto são os melhores, que são pontos de vista superiores. Intolerância. Quando há um grupo de sociedade que se considera superior a uma civilização mais avançada do que as demais, isso se configura como etnocentrismo, uma determinada etnia, uma sociedade como centro. Na história não faltam exemplos. Na antiguidade, os gregos consideravam bárbaros todos aqueles que não falavam grego e que não compartilhavam a sua estrutura democrática da polis. Na expansão marítima e europeia, os povos americanos foram considerados selvagens. Inclusive, um dos maiores debates do século XVII, XVI e XVII era que se os índios e os escravos africanos tinham ou não alma. Tá, tipo, uma coisa molocona, né? Outro exemplo é o Destino Manifesto, crença dos norte-americanos do século XIX, no que deveriam expandir seu domínio por toda a América por pensarem que eram povos mais avançados. Isso aqui foi uma desculpa bem usada, muito famosa, essa coisa de Destino Manifesto. Essa coisa de Destino Manifesto, né, se você não sabe o contexto, é tipo usar com o desculpa a sua superioridade para destruir o mundo inteiro. Esse é o que é basicamente super simplificado. Por exemplo, você vai lá e encontra um povo que não está muito desenvolvido. Tipo, nem precisa ser uns índios. Tipo, só um lugarzinho, tipo uma aldeiazinha básica, tipo, que só tem um lugarzinho de frutas, tem um lugarzinho de legumes. Eles só produzem, não produzem quase nada, tipo, só produzem o suficiente para sobreviver lá e desse jeito, vivem lá. Daí aparece o cara, o cidadão superior. Ele vai lá e fala: olha quanto espaço tem aqui, olha, é meu dever produzir e destruir queimar todas essas árvores aqui para produzir, sei lá, uma química mágica ou um produto mágico que é completamente necessário, porque eu sou superior. Ah, essas pessoinhas aqui, elas não são desenvolvidas, elas não têm celular, então vou escravizar todas elas, entendeu? Esse tipo de contexto. Vou fazer todas elas, escravizar todas elas, elas trabalharem para mim por um preço que com certeza não é justo. Esse tipo de coisa. Que fizeram no Brasil um monte de vezes, né? Daí o etnocentrismo gera intolerância e preconceitos diversos. A crença da superioridade do branco em relação ao negro faz parte de vários períodos da história. A escravidão e os princípios da raça ariana que Hitler defendia é um exemplo disso. A política de embranquecimento que ganhou força na década de 1930 também é um exemplo loucão disso aqui do Brasil. E além disso, com a globalização, há o pressuposto de que a cultura ocidental e os valores democráticos são superiores e que os demais países e culturas diferentes devem assumi-los. O etnocentrismo pode levar às consequências sérias em nossa convivência com os outros e nas relações com os povos, tais como a aversão ao imigrante e racismo e intolerância religiosa. Por outro lado, podemos pensar se de fato existe alguma cultura pura. Mesmo antes da globalização, em vários momentos da história, as sociedades observam aspectos culturais de outros e podemos citar a relação do Império Romano ao dominar a Grécia, observando e valorizando vários aspectos de cultura grega. No século XX, início do século XXI, com a superação das fronteiras geográficas existentes através do cinema, da televisão e principalmente da internet, as trocas culturais se intensificaram e os contatos passaram a ser múltiplos pontos de origem. Assim, hoje se fala em culturas híbridas porque não se pode considerar uma cultura como um único país, mas como parte de uma imensa cultura mundial, né? Só para comentar, essas coisas de cinema e televisão são movimentos também usados extremamente pelos governos para criminalizar, destruir a imagem de outros povos ou aumentar a imagem do seu próprio ponto de vista, certo? Exemplos disso usados
usados, tipo um famoso que eu estou conhecendo agora, é da China. A China, ela bloqueia qualquer tipo de desenvolvimento que seja ocidental e cria suas próprias versões. Aí essas próprias versões das coisas, né, normalmente tem extremas restrições sociais, né, aquela uma espionagem totalmente óbvia, esse tipo de coisa, né? Daí, o exemplo que eu queria falar era assim: durante o governo chinês comunista, eles sempre tentam de todo canto, toda hora, toda época, a fazer alguma coisa para melhorar a imagem deles. Na verdade, e a verdade é que não funciona muito bem todas essas tentativas. E uma recente que teve agora há pouco, nesses anos da pandemia, foi de cinema, né? Que apareceu aqui. O de cinema que era uma guerra lá. Nem era uma guerra, uma luta. Que foi assim. É, durante as. Vai. Eu não tenho nenhum contexto, não lembro qual era a guerra. Mas uma guerra, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Em que os, o governo chinês obrigou uma parte da população chinesa, que, sabe, a população chinesa tem, tipo, uma extrema quantidade de cores etnias e tudo, mas só que o próprio governo restringe elas e tenta destruir todas elas para virar uma só, né? Bom, esse é um contexto que não tem nada a ver com o que eu ia falar, é só porque eu pensei que acho que usaram uma etnia inteira para tentar mandar. Então, bom, esquece tudo isso que eu falei agora há pouco, nas últimas 2 minutos. Basicamente, durante a guerra, o governo chinês o, obrigou uma quantidade enorme de. Não, é tipo, literalmente enorme, tipo, milhares de fizeram elas de soldados, né? E obrigaram elas a marchar durante o inverno num caminho incrivelmente difícil para um lugar que não ia conseguir ganhar quase nada. Não ia ganhar nenhum ponto estratégico, entende? Daí eles fizeram e obrigaram esses carinhas e o que aconteceu? Óbvio que foi totalmente um desastre. Além de um desastre humano, porque milhares de pessoas morreram sem nenhum motivo. Tipo, não dá nem para usar o motivo de guerra, porque foi totalmente inútil esse movimento. E, tipo, foi totalmente inútil nesse sentido de guerra, estratégico, não teve nenhuma, assim, foi totalmente inútil em ponto de vista econômico, político, ou seja, foi um desastre total. Tem milhares de provas disso. Os carinhas foram praticamente torturados para andar fazer aquela coisa lá, só para ficar morrendo congelado, milhares de pessoas morrendo congeladas de fome, para fazer uma viagem inútil e não conseguir depois disso, eles nem conseguiram fazer as coisinhas. Daí, como é que se diz? Essa movimento político aí, que deu totalmente errado, foi recentemente criaram um filme. E no filme, é claro, para melhorar a imagem do próprio governo, o, eles, tipo, idolarizaram todo o treco. Tipo, o treco que foi totalmente horrível, eles idolarizaram como se fosse uma super uma super luta heróica. Ah, somos demais. Todos aqueles caras que morreram lá naquele treco eram super compatriotas. Mas daí, né, você vê lá as verdades históricas, foi tipo totalmente forçado, deu uma falha total, esse tipo de coisa. Daí, esse é um exemplo recente. E para falar outros exemplos, só para não ser
estereotipado. Um exemplo recente aqui do Brasil seria o uso das fake news para desvalorizar todas as ações de vacinação da Covid-19 aqui no Brasil, certo? Pelo governo federal e as coisas tipo a culpa é sempre dos outros, mesmo o governo federal não tendo feito nenhum tipo, exatamente, zero, não teve nenhum tipo, mesmo tendo 4 anos para fazer, 3 anos para fazer alguma coisa, mesmo que mínima, não durante 3 anos inteiros de pandemia eles não fizeram nada, nenhum projeto governamental ou federal, quer dizer, nenhum projeto federal, né? Teve vários projetos dos próprios estados tentando salvar para salvar mais pessoas durante a pandemia e diminuir a crise. Depois, outro exemplo, né? Só porque eu ouvi esse comentário recentemente em uma live de saúde sobre a notificação de casos de Covid. Um exemplo é a Rússia. A Rússia tem um caso extremo de subnotificação de Covid e eles são usados extremamente as notificações falsas para exemplificar como uma ferramenta política para falar nós somos o governo, a gente não tem tantos casos assim, entendeu? Bom, caraca, a gente demorou, fez mó tempo, é isso que dá comentar as coisas que você tá lendo, perde tempo. Continuando, né? Tá. Culturas híbridas, porque não se pode considerar uma cultura como um único país, mas como parte de uma imensa cultura mundial. O Brasil é famoso por ser conhecido como culturas híbridas, né? Tipo, tem até aquela história que, tipo, se você procurar pegar qualquer brasileiro, é impossível você encontrar ele com só um traço genético. Ele vai ter traço genético de todo canto, né? Da África, da Ásia. Tipo, mesmo que o cara tenha a aparência de um português de Portugal, um africano da africanês, só para não tentar estereotipar as coisas só com palavras, um japonês japonesástico, um chinês chinástico, um francês fransástico, tipo, ele tem uma aparência estereotipada desses caras, entende? Esse brasileiro. Daí você vai lá e vê o teste de DNA, sangue e tudo, e o que você vai encontrar é que, cara, praticamente nenhum desses caras vai ser só de um sangue, ele vai ter tudo misturado. O cara portuguesástico vai ter misturado no sanguezinho dele sangue chinesástico, japonesástico e africanástico. O carinha francêsástico vai ter sangue asiático e japonástico, portuguesástico, brasileiro portuguesástico. E só para não esquecer, porque eu já estou aqui fazendo um monte de estereotipo, eles também vão ter um monte de sangue de indinístico cientifinástico. Brasileirástico também. Mesmo o cara tendo a aparência estereotipada desses caras, né? Deu pra entender? Imagina um cara com a aparência estereotipada de algum país aí. Daí você vai lá e seca o sangue dele. O que vai acontecer é que ele vai ter ele vai ser meio misturado de todo canto aqui, de todo canto do mundo. Vai ter DNA, sangue, tudo, ou até árvore genealógica de todo tipo de pessoa, de todo canto do universo. O único que eu não acho que não teria é lá da Antártica, né? Difícil fazer a viagem, né? Mas tem também. Continuando, voltando para a apostila, finalmente. Quer um exemplo simples? Cada vez mais é comum no ocidente praticantes de meditação, que é uma prática cultural de cultura oriental. Eu estava estudando isso recentemente, né? Eu vi um texto recentemente sobre uma pesquisa de integralidade de práticas de yoga e meditação no Brasil. Daí eles estavam nesse treco, eles estudaram que é difícil a prática de yoga ser integrada no sistema de saúde brasileiro, único de saúde brasileiro, e também que a maioria das
disciplinas, escolas que ensinam yoga, elas só praticam, elas não ensinam os pontos meditativos de yoga da mente, sabe? Tipo, ensinar ética, entende? Porque, tipo, se você vai lá e ensina ou tenta aprender qualquer tipo de religião, meu, praticamente você vai achar o básico, tipo, seja uma pessoa bondosa, cara. Não seja um cara de merda. Não destrua as outras coisas. Tipo, tem essa regra em quase todas as tipos de religiões, né? E isso também tá no yoga. O yoga tem um treinamento de mente, etínico, essas coisas também, né? Dessa coisa de meditação. Daí, essa coisa que eu pesquisei, que eu tinha lido, falava desse tipo de coisa, né? Aqui no Ocidente, lá Américas, Brasil também, a maioria dos caras dessas coisas de yoga, elas são concentradas em lugares nas grandes cidades, nas urbanizadas, né? Eles só praticam, e só ensinam e praticam, a maioria deles, o ensino de yoga como prática física de saúde, mas não tentam ensinar coisas de meditação, que é extrema muito mais abrangido lá no próprio país de origem dessas coisas, entende? A cultura de meditação, tipo, entendeu? Assim, tipo, vai lá no país da Índia lá, ou da China, japonês, que eles têm as próprias práticas de meditações deles, e daí você vai lá e vai ter, quando você estuda lá, vai ter mais focado na área mental e na área física ao mesmo tempo. Não importa qual canto. Mas quando vai lá no Oriente também tem as próprias práticas de meditação e treco. Mas só que se eles estão ensinando as práticas desse outro país, eles só focam em coisas tipo na parte física ou na parte que dá pra fazer virar um marketing, sabe? Que dá pra virar produto. Eles não focam nas coisas culturais, entende? Continuando. Por sua vez, cada mês o Oriente se abre ao Ocidente, enviando alunos para as faculdades americanas e europeias. Querer ir para uma faculdade de outro país. Isso não significa que a cultura particular de uma região, grupo social ou país tenha desaparecido. Elas convivem com essas trocas híbridas que atingem o nosso cotidiano através da música, pintura, linguagem, cinema, literatura. Essas formas híbridas ao mesmo tempo coexistem com aquilo que é específico, e isso ressalta a importância de preservar e promover a diversidade. Outro aspecto relevante do debate que tangencia a ideia de cultura é a sua separação entre cultura popular e erudita. É comum encontrarmos especialistas que classificam a cultura em dois tipos, a erudita e a popular. Essa classificação tem como ponto de partida a divisão da sociedade em classes, na qual haveria uma identificação da elite e da classe média tradicional com determinados gostos e produções culturais, como música classista, artes plásticas, escultura, museu, pintura, teatro e literatura. Por outro lado, a cultura popular é aquela atribuída às camadas populares da sociedade, como o funk, o rap, o grafite, o folclore, o carnaval e o artesanato. O tipo de visão acima tem a tendência de desconsiderar a circulação que há entre as diversas produções culturais entre as classes sociais. Nesse sentido, as obras eruditas seriam aquelas mais valorizadas, consideradas mais legítimas na sociedade em comparação à cultura popular. Isso quer dizer também que há uma dominância cultural da elite e seus valores e estilos de vida. Local, né? Elite e visão cultural. Outros autores vão dizer que não faz sentido separar a cultura da popular ou erudita. Para eles, a cultura é um processo relacionado ao trabalho, seja o de ensinar uma criança a concepção de ideia dos gregos ou de se cuidar da agricultura. Assim, todas as pessoas têm cultura, porque através do seu trabalho desenvolvem ações e criam logo a renda e criam algo. Por exemplo, a renda de uma toalha é uma criação, a construção de uma casa é uma criação e a elaboração de uma música é uma criação. Todas elas podem ser desenvolvidas com seu trabalho e ser representações culturais. Portanto, a cultura é algo que se faz e não apenas é um produto que se adquire. Nessa visão, como dissemos, não faz sentido diferenciar a cultura erudita e a cultura popular, porque tudo é cultura. Só porque está falando tanto de cultura, vamos exemplificar. Talvez tenha algum parágrafo aqui depois. Uma coisa comum é a apropriação cultural. Sabe o que é a apropriação cultural?
É quando uma outra cultura, por exemplo, essa rede de meditação, é usada para ganhar, é estereotipada para ganhar dinheiro, tá? Na industrialização. Um exemplo disso é transformar no Brasil, no exemplo brasileiro, é transformar roupas culturais ou de ritualizadas de religiões africanas em roupas de como se fosse moda em moda popular pra gente, entende? Pro brasileiro. Tipo os dreadlocks que começaram a usar do nada, né? Voltando, por outro lado dessa coisa de cultura, quando se afirma que alguém tem mais cultura do que outra pessoa, no sentido de superioridade como elemento de diferença social ou de imposição, aí não se trata mais de cultura e sim de ideologia. Se a concepção de cultura começa na antiguidade, o conceito de ideologia começa a aparecer na Idade Moderna. Tan, tan, tan. Se na concepção de cultura começa na antiguidade, o conceito de ideologia começa na aparência da Idade Moderna. Tan, tan, tan. O filósofo matemático chamado Francis Bacon, olha o Bacon, que viveu de 1561 a 1626. Quanto tempo é isso? Vai, 60 até 1600 dá 40 anos. Mais 20 anos, 60 anos. Cara, esse cara viveu bastante, né? Defendia que, além de uma observação rigorosa e a necessidade de comprovar algo através da experimentação, era necessário que os cientistas se libertassem daquilo que ele chamou de ídolos, isto é, falsas noções que poderiam ser da própria limitação da natureza humana, dos sentidos da linguagem e das próprias concepções filosóficas ou científicas cultivadas como verdades. Em resumo, os ídolos são falsas noções Em resumo, os ídolos são falsas noções, ideias erradas e irracionais. Interessante. Próximo parágrafo. A primeira vez que de fato a palavra ideologia foi empregada foi em 1801, quando um pensador francês chamado Destutt de Tracy, que engraçado, que é estereotipo, isso é mal. Destutt de Tracy empregou com o estudo das ideias, procurando explicar fenômenos que interferiam na formação das ideias como vontade, razão, percepção e memória. Razão, percepção e memória. Agora vou aparecer um filósofo Karl Marx. Hã? O filósofo alemão Karl Marx vai dizer que a ideologia era um sistema elaborado de representações e de ideias que correspondem a formas de consciência que os homens têm em determinada época. A classe dominante não dominaria somente a vida material, mas também a vida intelectual. Para ele, a ideologia é a inversão da realidade e um falsamento da realidade. Outro autor de destaque que irá discutir sobre a ideologia é Karl Mannheim. Karl Mannheim! Sei lá, não vou pensar quanto tempo ele viveu de novo. Para o Karl Mannheim, para ele a ideologia poderia ser, se sacou que do nada começou a falar de ideologia depois que diferenciou a cultura e a ideologia? Bom, a ideologia poderia ser considerada em duas formas, particular e total, ideologia particular e ideologia total. A primeira corresponde à ocultação da realidade, incluindo mentiras conscientes e ocultamentos subconscientes, que provoca enganos. E a ideologia total é a visão do mundo de uma determinada classe que reproduziria suas ideias. Para Mannheim, as ideologias são sempre conservadoras, pois expressam o pensamento das classes dominantes. Já a utopia estaria associada às classes oprimidas, que querem mudanças. No nosso dia a dia, exprimimos várias ideias, ações e comportamentos ideológicos a partir da concepção da ideologia de Karl Marx e de Karl Mannheim. A sociedade capitalista segue a lógica do mercado, que produz matérias específicas de pensar, sentir e agir no mundo. Essa lógica pretende ser universal e identifica a realidade social com o que as classes dominantes pensam, ocultando assim contradições existentes e silenciando outras formas de representação. Você pode estar pensando, onde começa a cultura e onde termina a ideologia ou vice-versa? Muitos autores dizem que esses dois conceitos precisam ser analisados conjuntamente, ou seja, não tem um que termina e outro que começa. Porque eles têm que ser analisados, são um conjunto, principalmente para entender o processo da dominação das sociedades capitalistas, né? São muito usados a cultura para a dominação. Sabe? Eles ideologiam como se eles fossem
que a capitalização é incrível, né? Apesar de os produtos ideológicos de capitalismo serem mais usados para produzir coisas mesmo, quer dizer, como é que se diz? Criar coisas inúteis, tipo, sabe, produzir e não ser utilizado. Você pode estar pensando, o autor agora parece um autor marxista italiano chamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci analisa a cultura e a ideologia por meio do conceito de hegemonia e dos aparelhos de hegemonia. Hegemonia significa preponderância, supremacia, ou seja, como determinada classe dominante consegue fazer com que o seu projeto seja aceito pelos dominados, desarticulando a visão do mundo autônoma de cada grupo potencialmente adversário. Isso para ele é feito através dos aparelhos de hegemonia, que são práticas intelectuais e organização no interior dos estados, na sociedade civil, como um sistema educativo, processos de comunicação e as artes, etc. Portanto, exercem convencimento e não somente coerção. Convencimento e coerção, para esse cara, Antônio Gramsci, somente a coerção não consegue fazer com que uma classe seja dominante. A classe dominante precisa persuadir e convencer por meio de intelectuais e serviço do poder, das instituições sociais de comunicação, jornais, revistas, televisão, cinema e internet. A maioria das pessoas, inclusive as classes dominadas por esse processo, cria-se uma visão de que seria comum a todos uma única possível visão. Para combater esse tipo de dominação hegemônica, Gramsci aponta a possibilidade de ações de contra-hegemonia, que poderiam ser desenvolvidas por intelectuais orgânicos vinculados à classe trabalhadora na defesa de seus interesses, devendo ocupar gradativamente o espaço na sociedade civil e no próprio Estado. Assim, combateriam as ideias burguesas divulgadas pela escola e pelos meios de comunicação em massa, e colocando outras possibilidades de pensar, agir e sentir na sociedade. Outro pensador que analisou o processo de denominação é Pierre Bourdieu. Esse cara aparece muito nos comentários de professores de redação. Esse cara, Pierre Bourdieu, ele desenvolveu o conceito de violência simbólica. Com esse conceito, ele pretendeu identificar formas culturais que impõem e fazem com que as pessoas aceitem como norma natural algo que é uma construção histórica social. Violência simbólica é um processo interiorizado de forma inconsciente pelos indivíduos através de suas socializações e, portanto, afeta dominantes e dominados. O exemplo é a dominação masculina que, ao longo da história, atribui determinadas características aos homens como virilidade, força, defesa e ser o provedor da família, enquanto as mulheres ele coloca características passivas, como ser passivas, frágeis e cuidarem do espaço doméstico da educação na prole. Assim, as mulheres deveriam se submeter a homens. Veja que esse processo é interiorizado de forma inconsciente e se impõe tanto aos homens quanto às mulheres. Ou seja, a sociedade impõe inconscientemente aos homens e mulheres esses tipos de comportamentos. Nessa perspectiva, na medida em que os indivíduos se tornam conscientes do processo de violência simbólica e das dominações inexistentes, há uma liberdade maior de romper, de questionar o senso comum. O Bourdieu ainda falou: é pela cultura que os dominantes garantem a controle ideológico, desenvolvendo uma prática cujo objetivo é manter a distinção social entre as classes determinadas. Os gostos marcariam quem é de uma determinada classe ou de outra. Os gostos da elite econômica e cultural, como apreciar bons vinhos e saborear uma comida refinada, gourmet, usar determinadas marcas de roupas e praticar esportes como golfe ou tênis, ler livros clássicos e escutar músicas eruditas, etc. Seriam valores superiores de pessoas cultas que os distinguem dos demais. Ou seja, esses valores considerados melhores nada mais é do que uma imposição cultural, uma violência simbólica que definiria quem tem ou não cultura, quem tem ou não cultura e que é legítimo ou não. Essas classificações são aceitas e naturalizadas pela maioria das pessoas. Mas atenção ainda, por fim, destacamos o conceito de indústria cultural, dos pensadores de Theodor Adorno e de Max Horkheimer. Provavelmente vai falar a coisa que eu falei agora de apropriação cultural, certo? Da Scott Frankfurt. Por meio, vou falar esse conceito aí. Eles explicam que a exploração de comercial e vulgarização da cultura, como efeito de dominação ideológica no sistema capitalista. Eles criticavam a cultura de massa, na qual as empresas visavam somente o consumo e sua respectiva lucratividade, impondo uma adesão ao sistema capitalista dominante. Isso, para os autores, levaria a sua homogeneização das pessoas, de sua subjetividade. Nessa perspectiva, entretanto, independentemente do qual
e qual seja seria alienamente porque sugere a resignação e não propõe uma reflexão crítica sobre a sociedade em que vivemos. A indústria cultural vende ao público produtos para agradá-lo e não para informar ou fazer pensar dessa forma. As produções culturais proporcionam uma fuga da realidade para fazer com que os indivíduos continuem aceitando naturalmente a exploração do sistema capitalista. Essa ideia de que a indústria cultural estaria destruindo a capacidade crítica foi criada por Walter Benjamin, companheiro de Adorno e Horkheimer na Escola de Frankfurt. Para ele, a indústria cultural poderia levar a arte e a cultura a um número maior de pessoas devido à reprodução de larga escala, e portanto elas não ficariam mais restritas a determinadas classes. Que bom que só faltam mais 3 parágrafos, daí eu vou terminar o conteúdo. Podemos também fazer um exercício de reflexão filosófica de que tanto a cultura como a ideologia podem mudar a nossa forma de agir, pensar e sentir do mundo. No entanto, isso não se dá de forma avassaladora e mecânica, automática, porque há a subjetividade do indivíduo e também sua reflexão crítica. Claro, muitas pessoas são influenciadas pelas formas manipuladoras dos meios de comunicação e tendem a reproduzir o senso comum. Contudo, existem pessoas que filtram, elaboram a informação e se posicionam de maneira crítica. Uma das formas de contra-hegemonia à produção de indústria cultural utilizada em conceito que acabamos de ver do pensador Gramsci são as formas alternativas de informação. Por exemplo, blogs, canais no YouTube e sites. Além de intelectuais que buscam refletir criticamente as produções cinematográficas e televisivas. Com a internet existe a possibilidade de explorar excelentes informações dependendo de como é utilizada e é possível entrar em contato com vários pontos de vista e ao mesmo tempo formular juízos e posicionamentos. Cabe, é claro, o discernimento e a procura de fontes confiáveis. Por outro lado, podemos indagar se quem oferece as principais plataformas na internet são empresas gigantescas como Google, Facebook e Microsoft. A Apple, cujos interesses é incentivar a sociedade de consumo, garante que controla as informações e os sites de busca. Como é possível falar em liberdade de democratização de informação e do conhecimento? Dessa forma, voltaremos às reflexões filosóficas do que é liberdade, o que é conhecimento e como construir um conhecimento livre na sociedade contemporânea. Sei lá. E assim eu termino esse conteúdo de redação. Discursivas, né? Cultura, ideologia. Né? Que droga, esqueci uma das coisas que eu li no começo, né? Cultura, ideologia, e o primeiro era coisas dos direitos humanos dos Estados Unidos, né? Tá, acertei. E também tinha os temas, né? Tchauzinho. Estudando no concurso se passa no concurso. Bum, bum, bum.